Olá, meus irmãos, paz seja convosco, sejam bem-vindos. Esse é o canal Bíblia Aberta, edificando vidas através da palavra de Deus. Eu sou o pastor Fábio Pereira e nós vamos a mais um vídeo nessa oportunidade. E nessa feita vamos trazer um vídeo muito bacana. É um vídeo que eu preparei devido a alguns questionamentos, algumas perguntas. E um dos irmãos me perguntou qual o método de estudo que eu uso para meditar na Bíblia Sagrada. E esse método que eu vou apresentar agora para os irmãos, eu desenvolvi alguns anos atrás, quando eu de fato comecei a estudar a Bíblia. Nós desenvolvemos essa metodologia, que para mim é a mais fácil, é sem complicação, é um método que eu uso até hoje para estudar a Bíblia Sagrada. E eu decidi compartilhar com os irmãos, respondendo aí a pergunta do irmão, resolvi compartilhar, vou trazer aqui para os irmãos, é um método de estudo que eu uso para meditar na Bíblia Sagrada. E aí nós colocamos esse nome, Estudando a Bíblia Sem Complicação, porque para mim é muito fácil, é muito prático e com certeza vai ser muito útil para a tua vida, em nome de Jesus. Antes de continuar, quero pedir a você que está aqui pela primeira vez, abençoe o canal, inscreva-se no canal. Se você já é seguidor do canal, deixe seu like, tá bom? Deixe seu like, compartilhe o canal com seus contatos, nos seus grupos, para que outras vidas sejam alcançadas e também abençoadas para a glória de Deus. Outra coisa que eu quero pedir para você, deixa aqui no comentário o que você achou desse método de estudo. Você acha que vai ser útil para você? Vai te ajudar? Se você concorda, deixa o teu comentário. Se você não concorda, deixa o teu comentário assim mesmo. O importante é você interagir e assim nós estaremos crescendo cada dia mais para a glória de Deus. Sem mais conversa, vamos à nossa apresentação, vamos ao nosso vídeo e eu vou estar compartilhando com você uma metodologia muito prática, muito simples, e vou também evidenciar com exemplos para que fique mais compreensível para você. Vamos lá no primeiro passo. A primeira coisa que eu faço quando eu vou estudar a Bíblia Sagrada, quando eu vou meditar nas Escrituras Sagradas, a primeira coisa que eu faço é uma leitura inicial, apenas uma leitura, certo? Então, a primeira coisa que eu faço é a leitura. Eu coloquei aqui, faça uma leitura do texto e anote o seu entendimento do mesmo. A primeira coisa que eu faço é uma leitura do texto. Quando eu faço uma leitura simples, sem consultas, sem olhar rodapé, sem olhar comentários, sem olhar nenhuma outra fonte a não ser a Bíblia Sagrada, quando eu leio o texto, certo? Eu faço uma leitura atenciosa desse texto. E nessa leitura eu começo a fazer as minhas anotações. Eu anoto ali o que eu entendi daquele texto, certo? Na primeira leitura, a primeira impressão, qual foi o meu entendimento? O que eu entendi, certo? E esse entendimento, ele é livre de influência. Como assim? Porque quando eu leio apenas o texto sagrado e faço ali a minha anotação, o meu entendimento, eu não consultei comentários, dicionários, não vi outra fonte, eu tenho um entendimento sem influência. É o que eu li, é o que eu entendi, dali eu faço a anotação. Aí eu trouxe aqui um exemplo, né? Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para apóstolo, separado para o Evangelho de Deus. Romanos 1:1. Então aqui está o exemplo, eu fiz a leitura desse texto, Romanos 1:1. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para apóstolo, separado para o Evangelho de Deus. E dessa leitura eu vou fazer as minhas anotações. Então vamos lá. Qual foi o meu entendimento? Qual foi as minhas anotações? O que eu anotei da leitura desse texto de Romanos 1:1? Vou ler mais uma vez para você. O texto é claro. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para o apóstolo, certo? Chamado para apóstolo, separado para o Evangelho de Deus. Então, quando eu leio aqui, algumas coisas me chamam a atenção. Eu faço a minha anotação. Primeira coisa, Paulo, ele é servo, ele é apóstolo, e ele é separado para o Evangelho. Foi isso que eu entendi do texto. Eu entendi
que Paulo, ele é um servo, ele é um apóstolo, e ele é separado para o evangelho. É o entendimento que eu tenho do texto. Eu não sei se deu para você entender. Você vai pegar a Bíblia Sagrada, certo? Vai escolher o texto que você vai meditar e você ler esse texto, sem consultar outras fontes, apenas leia o texto. E depois registre, é muito bom que você registre o teu entendimento, a tua compreensão. E aí você pode registrar apenas em palavras-chave, como eu fiz aqui. Está registrado. Então esse foi o primeiro passo. Fazer a leitura do texto sagrado e registrar meu entendimento, sintetizar o que foi que eu entendi daquele texto. Após isso, nós vamos para o segundo passo. Qual é o segundo passo? São as anotações, certo? Eu tenho ali meu entendimento, eu entendi, e após eu ter entendido o texto, após minha leitura, eu vou agora fazer as minhas anotações. Faça suas observações, anote o que lhe chamou a atenção no texto lido. E aí, quando eu leio aquele texto, que eu entendo que Paulo é servo, que eu entendo que Paulo é apóstolo, que eu entendo que Paulo é separado, mas algumas coisas me chamam a atenção nesse texto, né? Algumas coisas despertam a minha curiosidade. Por exemplo, o que é servo? O que é ser chamado? O que é um apóstolo? O que é ser separado? O que é o evangelho? Então você observa que nesse simples texto, nesse pequeno versículo, eu fiz uma leitura, anotei meu entendimento, mas quando eu vou me aprofundar nas minhas anotações, eu tenho alguns questionamentos. E aqui eu tenho 5. O que é servo? O que é ser chamado? O que é um apóstolo? O que é ser separado? O que é o evangelho? Então você observa aqui que são pontos que despertam a curiosidade de um leitor atencioso, daquele que de fato vai meditar na palavra de Deus. E esse é o segundo passo que eu faço. Depois de eu ler o texto, de eu ter o meu entendimento, eu faço questão de registrar ali aquele entendimento. E você vai entender depois por quê. Após eu registrar meu entendimento, eu vou fazer as minhas observações, as minhas anotações. Agora não é baseado no meu entendimento. Essas anotações é baseado na minha curiosidade, aquilo que despertou a minha atenção, aquilo que me leva a questionar no texto. Então eu tenho aqui 5 questionamentos, ok? Dando continuidade, eu vou para o terceiro passo. Qual é o terceiro passo? Agora eu vou para fontes, eu vou para pesquisa. Faça pesquisas e análise dos pontos destacados nas suas anotações. Eu li o texto, né? Eu tenho meu entendimento do texto. Só que a leitura desse texto, além do meu entendimento registrado, eu fiz as minhas anotações baseadas em questionamentos, em curiosidades. E aí eu preciso agora pesquisar, ok? E para fazer uma pesquisa, você pode usar comentários, dicionários bíblicos, dicionários teológicos, ou até mesmo dicionários seculares. Você pode usar bíblias com versões diferentes. É muito importante que você tenha mais de uma versão para você consultar a leitura, porque em uma versão pode ter uma parte que você não entende, uma palavra que você não compreende, aí você já pega outra versão, que já fica mais fácil o entendimento. Então é importante também ter mais de uma versão. E também você pode pesquisar na internet, desde que sejam fontes confiáveis, desde que você vai numa fonte que você sabe quem é, que você sabe que de fato é uma pessoa que interpreta a Bíblia da forma correta. Então aqui é o terceiro passo que eu faço. Eu leio o texto, eu registro o meu entendimento. Depois eu vou saber se esse entendimento é coerente ou não. Depois eu faço as minhas observações, né, minhas anotações baseadas nos questionamentos. E aí depois eu vou para a pesquisa. Aí eu uso vários recursos para me pesquisar. O quarto passo, né? Só voltando um pouco aqui antes do quarto passo. Eu vou mostrar para vocês o resultado da pesquisa. Só voltando aqui um pouco, você vai observar que eu fiz a minha pesquisa e eu usei algumas fontes de pesquisas.
E para essas fontes, né, eu tenho um resultado. E o resultado é esse que eu vou compartilhar com você. Eu descobri que a palavra servo, ela vem do grego doulos, que quer dizer escravo. Eu aprendi que a palavra apóstolo também vem do grego, quer dizer enviado. E também aprendi que evangelho quer dizer boas novas. Então, a partir do momento que eu entendo que servo é escravo, apóstolo é enviado, evangelho é boas notícias ou boas novas, eu já começo a ter um outro entendimento daquele texto. Ou seja, meus horizontes, meu horizonte agora ele é ampliado. O meu entendimento agora ele cresce, porque eu já sei o que é um servo. Então, quando a Bíblia diz que Paulo é um servo, que ele é um escravo, ou seja, um escravo está à disposição do seu Senhor, eu entendo o que Paulo quer dizer. Quando eu entendo que a Bíblia diz que Paulo é separado para apóstolo, eu já entendo que ele é separado para ser enviado para uma missão. Você está entendendo que após a pesquisa, após ir nas fontes de pesquisas, eu já começo a ter um entendimento mais ampliado da passagem lida. Então aqui é o resultado de uma breve pesquisa que eu fiz, usando apenas alguns dicionários teológicos, dicionários bíblicos, nós chegamos a essa conclusão. E vamos aqui agora de fato para o quarto passo, que são as lições extraídas e aplicação. É nesse ponto do estudo, né, é o momento de anotar as lições extraídas do texto em pauta e também fazer uma aplicação para a nossa vida. Eu li o texto, registrei meu entendimento, depois eu fiz as minhas anotações baseadas em questionamentos ao texto, fui para as fontes de pesquisas, né? Eu tenho o resultado da minha pesquisa e agora é a hora de eu registrar as lições extraídas. O que eu aprendi? Qual foi a interpretação que eu cheguei? E depois de eu ter essa interpretação, qual é a aplicação para os dias atuais? A aplicação para a nossa vida. Então vamos lá. Só para você entender aqui este exemplo. Quando eu fiz as minhas anotações, né, e fui fazer minhas pesquisas, eu chego ao seguinte entendimento. Eu consigo extrair as seguintes lições. Eu vou apresentar aqui 4 lições, né, que eu extraí de Romanos 1:1. Essas lições elas foram extraídas após a leitura, após as anotações e após as pesquisas. E eu cheguei a essas lições. E ao mesmo tempo que eu tenho as lições, eu já posso também fazer as devidas aplicações. Então vamos lá. Primeiro, Paulo era servo de Jesus Cristo. A aplicação que eu tenho aqui, que Paulo ele era humilde e compromissado. Quem era Paulo? Um dos maiores apóstolos depois de Jesus. Mas ele se apresenta aos romanos como servo de Jesus Cristo. É uma pessoa que está à disposição do seu Senhor, que não tem vontade própria, mas que está ali para servir. Então isso me traz a lição, né, e uma aplicação de humildade, compromisso. Paulo tinha um compromisso com o seu Senhor. E Paulo também era humilde a ponto de se apresentar como servo. Em vez de apresentar suas credenciais, ele diz que é servo de Jesus Cristo. Essa é a primeira lição que eu posso extrair e também a primeira aplicação que eu faço baseado nesta lição. A segunda lição extraída, Paulo foi chamado para ser apóstolo. Eu já sei que apóstolo quer dizer enviado. E quem é enviado não vai para onde quer, ele vai para onde é direcionado. Você entendeu a diferença de quem é enviado e de quem faz o que quer? Então Paulo ele é um apóstolo, ele é enviado. E aí a aplicação que eu faço aqui é o seguinte, né? Que Paulo ele tinha responsabilidade. O fato dele ser um apóstolo, dele ser enviado, isso me traz a lição e a aplicação de responsabilidade. E ao mesmo tempo que ele tem essa responsabilidade, que eu aprendo essa aplicação de responsabilidade, eu também aprendo também a questão da autoridade. Porque Paulo ele é enviado. E para ele ser enviado, Deus lhe dá uma autoridade. Deus lhe dá um título. Deus lhe dá uma posição.
que é apóstolo. Então eu tenho aqui a lição extraída. Qual é a lição extraída? Paulo foi chamado para ser apóstolo. E a aplicação que eu posso fazer para a minha vida e para os dias atuais é simplesmente a responsabilidade e a autoridade. A responsabilidade em cumprir a minha missão e a autoridade que eu recebo para cumprir essa missão. Eu espero que tenha sido claro para você. A outra lição que eu aprendo é que Paulo foi separado para o Evangelho de Deus. Separado, certo? Paulo foi separado. E aí a aplicação que eu trago para meus dias, para minha vida, é o propósito divino e a responsabilidade humana. Então observa que Paulo, ele foi separado. Isso é um propósito divino. Quando a Bíblia diz que Paulo foi separado para o Evangelho, a Bíblia não está falando no contexto de salvação. A Bíblia está falando no contexto de vocação. Foi Deus que vocacionou. Foi Deus que separou Paulo para o Evangelho. Aqui está o propósito divino. E dentro do propósito divino eu entendo a responsabilidade humana. Paulo estava à disposição. Aqui entra a disponibilidade humana. Aqui entra o entendimento, a humildade de Paulo, saber que era separado para o Evangelho e se colocar à disposição do propósito divino. A quarta lição que eu posso extrair daqui, Paulo era um mensageiro do Evangelho. Paulo era um mensageiro. Qual é a aplicação que eu tenho para a minha vida, para os nossos dias? É que nós somos apenas canal e não a fonte. Então observa que de uma leitura simples, lá de Romanos 1:1, após eu ter registrado o meu entendimento, ter feito as minhas anotações, os meus questionamentos, ter pesquisado em fontes confiáveis, né? Eu vou agora extrair as lições que eu aprendi e fazer as aplicações. E aqui eu tenho 4 lições com 4 aplicações. Para mim é um método que eu uso até hoje, simples, fácil, sem complicação. Eu espero também que esse método possa ser muito útil para você. É você perguntar qual é o nome do método. Eu não tenho, eu não coloquei um nome. É apenas a metodologia que eu uso para estudar a Bíblia. E para finalizar, né, eu consigo ter um tema para esse estudo e ter ali também os pontos, as lições extraídas, né, para fazer as aplicações, para poder reproduzir, explicar para alguém, compartilhar. E aí um tema que eu daria para essa análise, para esse estudo, seria a identidade de um arauto do Evangelho. Ou seja, a identidade de um verdadeiro servo, de um verdadeiro homem de Deus, né? A identidade daquele que é chamado para pregar o Evangelho. Qual é essa identidade de um arauto do Evangelho? Servo de Jesus Cristo. Se você quer ser um pregador do Evangelho, tem que ser servo. Servo está submisso, faz a vontade do Senhor. Tem que ser enviado, certo? Mas aí quer dizer que eu só posso pregar o Evangelho se eu for enviado? Você já tem a salvação, já tem responsabilidade de pregar o Evangelho. Eu estou falando aqui especificamente de vocacionados, pessoas chamadas para um propósito específico, e foi o próprio Deus que chamou ele para o apostolado, que é enviar, e enviou ele para o Evangelho, pregar o Evangelho. E também um mensageiro. Quando eu entendo que Paulo era apenas um mensageiro, Paulo não é a fonte, né? O que nós podemos contemplar hoje é muitos pregadores querendo ser a fonte, né? Querendo ser a fonte do negócio. E não é, você não é a fonte. Você é apenas o canal, apenas o instrumento, apenas o mensageiro, apenas aquele que recebe para transmitir. Só isso. Quem faz a obra é Deus, quem opera é Deus, quem trabalha é Deus. Você é apenas o mensageiro. Então, queridos, aqui é um método simples que eu utilizo no dia a dia para estudar a Bíblia. Utilizo esse método até hoje. É através desse método que eu tenho aprendido, né? Eu tenho estudado a Bíblia Sagrada. E aí alguns irmãos me perguntaram
como é que eu faço para estudar a Bíblia. Eu uso essa metodologia aqui de estudo, simples, fácil, para mim, sem complicação, e eu resolvi compartilhar com você em nome de Jesus. Se você gostou, comente aí, deixe o seu comentário, certo? Se você também não gostou, comente do mesmo jeito. É muito importante, fundamental o teu comentário para o crescimento do canal. Deixa o seu like, se você gostou, deixa o seu like, também é fundamental. Inscreva-se no canal, compartilhe com os seus contatos e com certeza será uma bênção de Deus. Até o próximo vídeo, que Deus em Cristo nos abençoe, em nome de Jesus.